Meu céu, Senhor, que mais uma vez está aqui conosco para ministrar a tua poderosa palavra. Usa ele como de outras vezes, Senhor, como porta-voz do Senhor, para falar para a tua igreja, para mim, para o teu povo, não o que queremos ouvir, mas aquilo que Deus tem para tratar conosco nesta noite. E aqueles que creem digam amém. Cantem assim comigo. O Senhor da seita está. Eu muito me surpreendi porque acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui, mas especificadamente é a segunda vez que eu prego numa EBF. E eu não sou acostumado a pregar nesse tipo de evento. É a segunda vez que eu prego aqui na mesma igreja. E nós estamos, irmãos, em uma escola bíblica, sim ou não? Então não é um culto normal. É uma escola bíblica. E a escola a gente vem para quê? Para aprender, né? Quantos vieram aqui ouvir a voz do Senhor? Então eu vou pedir encarecidamente que você olhe para esse crente que está do seu lado, olha aí para ele. Olhe para ela, olhe para ele. Diga assim, que bom que você veio. Que bom que você veio. Vamos participar dessa escola todo mundo junto? Amém. Agora diga assim para ele, não converse comigo. Não converse comigo. Diga assim, deixa para depois de tudo. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem. Então a gente sabe que não vai ter conversa, né? Meus irmãos, o tema escolhido para essa EBF desse ano muito me surpreendeu quando eu vi, porque não é um tema fácil de se falar e também não é tão simples de se ouvir, pelo fato de que claramente nós estamos aqui diante de um texto onde quem está pregando é Jesus. Eu vou pedir só a colaboração das crianças. Ei, os meninos e as meninas olhem para cá. Vou pedir a colaboração de vocês agora para vocês prestarem atenção. Posso ouvir um amém? Amém. Então, antes de começar a ministrar, antes que eu me esqueça, porque se eu começar a ministrar eu me esqueço. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe. A nossa irmã que me convidou, irmã, ela está lá do outro lado do país. Está em outra região, nem sabia disso. Mas que Deus abençoe a vida dela e que fique aqui registrado o meu agradecimento. O livro de Mateus, no capítulo 25, nós estamos aqui diante de uma pregação de Jesus. E essa pregação de Jesus, ele está enfatizando aqui sobre os cuidados que devemos ter em relação à sua vida.
ele está tratando aqui com dois tipos de pessoa: o servo fiel e o servo infiel. E não é a primeira parábola que Jesus vai tratar com esses tipos de pessoas, porque antes da gente chegar nessa parábola desse servo fiel e desse servo infiel, nós passamos por algumas outras parábolas que antecediam o capítulo 25, porque ainda no capítulo 25 Jesus vai tratar com dois tipos de crentes. Perceba, eram 10 crentes, eram 10. Quantos crentes? 10. A Bíblia diz que eram todas virgens. Virgindade aqui representa pureza, representa a igreja. Mas no meio da igreja tinha 5 loucas e 5 prudentes. O que diferenciava as duas era que as 5 prudentes levavam consigo azeite e reserva. Perceba, o salmista, com muita sabedoria, ele escrevendo o salmo de número 119, se não me falha a memória, no verso de número 105, ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós estamos falando de cerca de 2.000 anos atrás. Quando eu vim aqui na estrada, no meio do canavial, a gente percebe que como não tem nada lá, é escuro, sim ou não? Mas tem um determinado momento da estrada que vai chegando casas e vai tendo uma certa iluminação. Naquela época não se tinha iluminação. Aí perceba, as 10 virgens todas caem no sono, inclusive as prudentes. E Jesus está pregando isso aqui. Olha, as 10 crentes, até as prudentes dormem. Porque pecado não é dormir, não. Viu? Está cansado em um determinado momento de você parar para descansar, não é pecado, não. Essa palavra aqui é para os crentes. É para os prudentes, perceba. Jesus está ensinando, ó, até as prudentes dormiram. Aí tardou o esposo. Aleluia. Ele demorou a passar. Quando ele passa, alguém sai gritando na rua. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro, todas despertaram do sono. A lâmpada de todas estava se apagando. Só que as prudentes tinham reserva. Abasteceram. Percebam o que é que as loucas dizem. Dá um pouco do azeite de vocês, para que a gente possa acender as nossas lâmpadas. Mas Bruno, essa lâmpada aí representava o que exatamente? Perceba, se o salmista está dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, é que nós podemos perceber que aquela lâmpada ali representava a direção que elas tinham que tomar. Como era que elas iam saber do caminho se ela não tinha lâmpada para poder iluminar os seus passos? Haja vista que você não pode sair daqui para Goianinha por esse canavial sem nenhum tipo de iluminação. Você precisa clarear o caminho. Você precisa ter uma direção. Perceba, quando as 10, isso Jesus está pregando, viu? Quando as 10 virgens se levantam, que as loucas percebem que o azeite está acabando, que elas pedem as prudentes, não vai comprar. Porque se eu der para vocês, vai faltar para vocês e para a gente. Então vai comprar, vai à venda. Aí as loucas vão comprar o azeite. Só que como já está tarde, não dá mais para achar nenhuma venda que venda azeite. As prudentes entram dentro das bodas do cordeiro, onde está acontecendo a festa. Perceba, as loucas vai até a porta e começa lá, ó. Senhor, abre-nos a porta. Quando o dono da festa abre a porta, que as vem de lá de fora, quem são vocês? Por que vocês não têm lâmpadas? A lâmpada
fazia para o uso de uma identidade, porque se você pega uma lâmpada no meio do escuro e coloca aqui, ela ilumina o seu rosto. Logo você percebe no escuro com quem você está falando. Agora, se a lâmpada da pessoa está apagada e está todo mundo escuro, como é que você vai ver a cara da pessoa? Glória a Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui nessa parábola era: ei, deixa a lâmpada apagar não. O que você não pode, é normal o azeite ir se acabando. É normal. Ninguém tem que estar com a lamparina cheia 24 horas por dia, não. Nós somos feitos de vaso, de barro, certo? Sim ou não? Às vezes o vaso está rachado, às vezes o vaso está quebrado, às vezes as lutas, as provações fazem com que a gente ali perca o equilíbrio em determinado momento. É normal. É normal o cansaço bater, é normal a prova bater, é normal. E não pense você que está de pé pelas suas próprias forças, não. Na verdade, você só está de pé porque foi o Senhor que não lhe deixou parar. O salmista disse com muita sabedoria: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. A gente já teria perecido na prova, a gente já teria perecido na luta, a gente já teria perecido na dificuldade, e por aí vai. E por aí vai. Tem gente, irmãos, que se acha demais. Sabia disso? Tem gente que se acha forte demais. Tem gente que se acha grande demais. E esse tipo de pessoa é muito problemático. É muito perigoso você manter até uma amizade. Porque minha avó já conversa muito comigo. Minha avó diz assim: Bruno, me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Bruno, cuidado das amizades. Bruno, cuidado com quem tu anda. Bruno, tu tem cuidado. Minha avó diz diretamente. E parece uma coisa, irmão, que eu não tenho mais mãe, minha mãe faleceu. E eu gosto muito de conversar com a minha avó. E minha avó diz assim, muitas vezes, ela chega para mim e diz assim: Bruno, tu não para em casa, olha, você cresceu, você já está maior, mas aqui ainda quem manda sou eu. Ela diz direto, sabe? Aqui a última palavra ainda que dá sou eu, ela diz direto. Eu digo: tá certo. Eu chamo ela de mãe, né? Tá certo, mãe. Aqui quem manda é a senhora. Eu sou servo. Tem que ser servo fiel. Tem que ser servo obediente. Os irmãos concordam comigo? Diga amém. Amém. Pronto, aqui a igreja só tem a servo fiel, né? Só tem a servo fiel. Né, jovens? Só tem servo fiel, né? Eita, glória a Deus. Aí, resultado. Jesus, para concluir a mensagem, ele está falando aqui em diversos sermões, preparando a igreja daquela época, e nós aqui também, para a sua vinda. Ele vai falar em diversas passagens: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Esteja sempre atentos. Esteja sempre vigilante. Vigiai e orai para que não entreis
orientação, em diversas passagens, ele vai citar, mas essa escolhida, a parábola dos 10 talentos. Jesus pregando nessa mensagem aqui, Jesus ensinando para o povo essa mensagem aqui, o verso 14 diz assim, se você puder abrir sua Bíblia, Mateus 25, 14. O escritor vai dizer assim, Jesus dizendo, viu? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Isso aqui é importante você atentar para isso, porque perceba, o dono da propriedade aqui, quando ele vai dividir os talentos, ele não faz acepção de pessoas. Por mais que a um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. Ele deu para um mais, deu para outro menos, só que isso aqui não é acepção de pessoas. Perceba o que é que o autor do texto ele diz. Foi dado a cada um segundo a sua capacidade. Preste atenção nisso aqui. Tem muito trabalho na obra. Muito, mas não é pouco não, é muito. O dono da obra vai requerer de quem está trabalhando. Mas ele não vai cobrar além da sua capacidade. Porque ele só confia o trabalho a quem nem é capacitado, mas para ele capacitar. Pode não parecer, mas para eu estar aqui hoje, eu venci tanta barreira que vocês nem imaginam. A primeira delas era a timidez. Olha, irmão, eu era tão tímido. Pode não parecer, mas eu era. Eu não falava não. Em público. Irmão, ele começou com uma gagueira. Para eu falar uma palavra, eu tinha que arrudear um bocado para eu poder acertar. E logo quando eu comecei a pregar, pastor, as minhas recomendações eram sempre pregue o Novo Testamento. O Novo Testamento é onde ali está a promessa, é onde está ali a vida e tal, e aquele negócio todo, e lá vai. E aí uma vez eu pregando, aí eu citando exemplos de alguns textos, irmão, eu me decepcionei tanto que toda a igreja riu. Eu pregando, aqui a gente está ministrando numa calmaria, certo? Mas tem pregações nossas que é aquelas pregações chamadas pregação eloquente, que é uma fala atrás da outra sem interrupções. E aí eu estava citando um versículo bíblico que está lá, se não me engano, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, orai incessantemente. Irmão, e quem disse que saiu de Tessalonicenses? E quem disse que saiu essa palavra? Saiu não. Toda a igreja riu nesse dia, eu disse assim, Jesus, eu nunca mais prego. Nunca mais eu vou pregar que o povo estava rindo de mim, Jesus. Aí Jesus chegou para mim e fez assim, e você vai enterrar o talento que eu dei? Glória a Deus. Não. De forma alguma. Você não tem capacidade não, mas eu vou lhe capacitar. Aleluia. Porque se a gente já nasce sabendo, porque se a gente diz assim, eu sei fazer, eu consigo fazer e eu me garanto fazer, não acontece nada. Mas quando a gente diz assim, Jesus, eu não posso não, eu não consigo não, mas Jesus, se o Senhor abrir a porta da palavra, a graça desce. Porque, irmãos, tudo que a gente for fazer, a glória, a
Não tem que ser do homem, não. Perceba. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua capacidade. E ele se ausentou da terra. E tendo ele partido, o que recebera 5 negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou e escondeu o dinheiro do seu senhor. Perceba, nós estamos aqui diante de um servo que tinha 5 talentos. Esses talentos aqui, no contexto histórico do texto, representava aqui cerca de aproximadamente 25 quilos de ouro, ou 30 quilos de prata. 25 quilos de ouro. O dono daquela propriedade, ele dividiu os seus bens no contexto histórico e a cada um deu segundo a sua capacidade administrativa, para eles poderem administrar. No sentido literal do texto, nós vamos ver aqui a palavra sendo usada como talentos. E o que o Senhor estava querendo dizer é: cada um tem o seu talento e cada um tem a sua capacidade. Glória a Deus. Você que é capacitado apenas para administrar 2 talentos, se pegar um que tem 5, fica perdido. Você que tem a capacidade de administrar só um, irmão Bruno, olha, eu não sei cantar não, mas se botar na frente do conjunto, eu sei reger. Irmão Bruno, eu já não sei pregar, mas eu sei cantar muita harpa. Eu estou dizendo a você que na obra tem muito trabalho. Aleluia. Mas não adianta um servo querer o trabalho do outro. Dá errado. Dá errado. E o que no nosso meio não pode ter, sabe o quê? Inveja. Isso não pode ter. Olha, irmão, isso aí é coisa lá do mundo, costume do mundo. Tem alguém aqui que não é crente? Vocês duas? Só você? Muito bom. Tem mais alguém aqui que não seja crente? Nossa amiga aqui? Olha, perceba. Todos nós somos crentes, né? Os demais, confesso, não. Repare só. Em uma determinada empresa, onde tem diversos funcionários, nós temos o cargo superior chamado gerente, né? Quando a determinada empresa, os funcionários não têm um diálogo direto com o patrão. Então o funcionário tem diálogo com o gerente tem já diretamente com o patrão. Se tem um costume, isso é costume do mundo, viu? Do mundo. De um querer puxar o tapete do outro. Na oportunidade que tiver, um falar mal do outro. Um querer derrubar o outro. Irmão, isso é terrível dentro de uma empresa. A empresa não cresce quando tem esse tipo de pessoa. Do mesmo jeito, é a obra de Deus. Quando tem um servo querendo o talento do outro, se eu estivesse lá, eu fazia melhor. Não fazia nada. Aleluia. Eu digo isso porque eu tenho. Tem gente que diz assim: se eu estivesse lá na frente, eu fazia melhor e mais organizado. Não fazia. Olha, é muito bonito o cargo, não é? Cargo é bonito demais. É muito bonito. Ora, ter título, dirigente de ciclo de oração, dirigente de mocidade, cargo é muito bonito. O que eu quero ver você aguentar é a carga. Eu quero ver você ter que cantar, ter que cantar chorando por dentro. Eu
O pastor vai saber aquilo que eu estou falando, porque existem igrejas por aí afora. Olha, presta atenção. Existem igrejas por aí afora que o pastor está na frente do trabalho, aí vê uma pessoa toda desmantelada, que na cabeça do pastor, para poder endireitar ela, o que é que vai dar ela? Carne. Como se carne fosse automático, gente, olha. É capaz de dar um carro lá, um grande desmantelado dele, sem equilíbrio nenhum, sem estrutura nenhuma, e aconteceu o quê? Dele se desviar, por não aguentar a pressão. Aleluia. Vocês acreditam nisso? Porque para ter responsabilidade na igreja tem que ter equilíbrio emocional. Porque o pastor vai saber o que eu estou falando aqui. Eu digo isso, irmão, por experiência própria, porque no meu trabalho eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Se eu fizer algo de errado em mim, tá dizendo, mas você é o gerente, mas você é que é responsável, mas você é o que manda, mas você é que está lá com o dono de eu não sei o que eu estou falando, mas irmão, lidar com gente não é fácil. E o meu pastor sabe diz o que? Ele diz assim: gente é gente, mas não é gente. Eu sempre ouvi meu pastor dizer essa frase: gente é gente, mas não é gente. Olha, Jesus pregando aqui, ele está dando o exemplo do Senhor dividindo os talentos. Deu 5, deu 2 e deu 1. O rapaz que pegou, o servo que pegou os 5 talentos, ele fez algo que nos surpreende. O que é que ele faz? Devolve os 5 para o dono quando o proprietário volta, e o que é que ele vai fazer? Acertar as contas. Porque ele deu e ele vai requerer. Glória a Deus. Quando chegam os servos para prestar conta com o seu senhor, espera aí, o senhor me deu 5, mas está aqui 10. Estou lhe devolvendo os 5 com mais 5 que eu multipliquei. Aí o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Tem recompensa, chega. Para o que ele deu menos, que foi 2 talentos. Ops, estou lhe dando 4. Os 2 que o Senhor me deu, por mais 2 que eu multipliquei. O servo que deu 1 é agora onde vem a chave da história. Porque os talentos que Deus nos deu não foi para a gente esconder. Foi para a gente, diga comigo, multiplicar. Glória a Deus. E multiplicar não é fácil. Foi proposto pelo nosso pastor presidente, pastor Martim. Esse ano tem tema para todo o estado do Rio Grande do Norte. Alguém sabe qual é o tema? Alguém sabe? Ninguém sabe aqui? Alguém sabe. O ano da colheita. Muito bem, o ano da colheita. E foi estipulado quantas almas? 50 mil. 50 mil novos crentes. É fácil? É, gente. 50 mil novas almas. Fato é, olha para cá. Fato é que nós sim temos que nos preocupar em buscar as almas lá fora. Mas na minha opinião hoje, a igreja deveria estar preocupada em manter as almas que já estão lá. Os irmãos concordam comigo? Diga amém. Amém. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque no nosso meio não pode existir, não pode haver. Olha, se tiver gente assim, vamos mudar de atitude urgente.
Uma vez eu presenciei uma conversa, me deu uma crise de riso, eu não sei se vocês vão rir, ou se vocês vão achar sério isso. Uma irmã falando, né, dizendo que estava com uma raiva de outra. Aí eu disse assim para ela: olha, você não guarde mágoa no seu coração, que o mesmo céu que você está indo, ela vai também. Aí ela, na brincadeira, disse assim: ah, pô, o céu é muito grande, quando eu chegar lá eu vou dizer assim, Jesus me bota bem longe dela. Vocês acham engraçado? Pode até ser, mas é um assunto tão sério. Olha, irmãos, em Provérbios, o proverbista escrevendo algumas coisas que chamavam a atenção dele. Ele disse que 6 coisas aborrecia o Senhor, a 7ª Deus abominava. Ele vai listar 6 coisas que Deus aborrece. A 7ª Deus abomina, e ele dá ênfase nessa 7ª coisa que Deus aborrece. Que Deus abomina, melhor dizendo, é o quê? Quem semeia contenda entre os irmãos. Olha, irmão, esse negócio de leve e trás é um negócio tão perigoso no meio dos servos de Deus. Não, mas fulano disse. Aí se você chegar para ele assim, mas vamos lá tirar a prova? Não, não quero que bote meu nome nele. Diz logo assim. Ou senão, quando não é assim, ó. Mulher, eu vou dizer um negócio a tu, mas tu não conta para ninguém que fui eu que disse. Olha, irmão, isso é um perigo. Olha, irmão, isso no meio dos servos não pode existir. Se tem esse negócio aqui, vamos acabar, pelo amor de Deus. Nós temos uma história bíblica, é assim mesmo. Aleluia. Eu estou falando aqui alguma mentira? Não estou não, né? Vocês estão rindo assim, não é verdade. Olha, no meio do servo de Deus, irmão, todo mundo tem que ter talento para trabalhar. E se você tiver a capacidade de administrar os talentos que Deus lhe deu, você não tem tempo de mexer com os talentos dos outros. Cada um faz de acordo com a sua capacidade. Porque às vezes a pessoa está tão desocupada que quer dar opinião nos talentos dos outros. Tem gente que é desocupado demais. Olha, eu falo de ocupação desse jeito, mas eu vou... Perceba. Uma dona de casa a gente sabe que trabalha. Tem casa para cuidar, tem marido para cuidar, tem menino para cuidar, tem comida para fazer e aquele negócio todo. Eu estava num ciclo de oração ministrando há uns dias atrás. Hoje é quando? Quarta-feira? Ontem. Não foi uns dias atrás não, eu estava ministrando ontem. Deus falava comigo que o que tinha de crente anêmico dentro da igreja não era brincadeira não. Crente anêmico. Como é que você contrai anemia, irmão? Não comendo. Sim ou não? Você toma café todos os dias, não toma? Tem que almoçar todos os dias. Uns comem um pouquinho, outros comem aquela tigela grande, que não precisa nem colocar no prato, coloca logo numa bacia. Aí, resultado. Mas come todo dia. Almoça e janta. Se brincar, almoça 2 vezes. Se brincar, janta 2 vezes. E ainda tem um lanche no meio da noite, se levantar com fome para atacar a geladeira. Mas resultado. E por que na vida espiritual não é assim desse jeito? Porque perceba, já se perdeu o costume de acordar, orar. Não se tem mais aquele costume de orar. A primeira coisa que vai fazer ver notificação. E isso se não passar a noite todinha, viu? Porque o que tem de gente hoje trocando o dia pela noite e a noite pelo dia. Olha, irmão, eu já digo direto no meu trabalho, digo direto aos meus amigos, de 9 horas da noite não conto comigo mais para nada. Mas de 4h30 da manhã pode mandar mensagem que eu vou responder.
Mas não vou 9 horas da noite, você vai pra onde? Eu estou dormindo, capotado, no 15º sono. E a ansiedade me faz acordar de 4h30, 5 horas da manhã. Perceba. Olha, irmão, eu sou crente para tudo. Antigamente eu era crente da madrugada. Podia me chamar para orar de madrugada que eu ia. Podia me chamar para passar uma vigília todinha, a noite todinha acordado orando que eu ia. Hoje não me chama mais não, porque eu não vou não. Me chama para ir no matutino, eu vou. Para consagração, eu vou. O Pocinho de Jacó, eu vou. Mas não me chama para orar de madrugada não. Só se eu pegar uns 15 dias de folga. Aí eu consigo. Mas perceba. O que tem de jovem hoje passando a madrugada todinha mexendo no telefone, podendo estar orando, lendo a palavra. Porque perceba, se você precisa beber água para sobreviver e se alimentar para sobreviver, você precisa orar e ler a Bíblia. Glória a Deus. Você precisa orar e ler a palavra. Como é que você vai conseguir permanecer de pé se alimentando de 8 em 8 dias? Porque se tem aqui, se eu estou falando aqui é porque tem. Olha, você tira um dia para você vir aqui só para observar. Como, irmão? Tem gente que vem para cá e se ajoelha e parece que diz assim: Jesus, cheguei. Isso aí. É uma oração tão rápida. Não é não. O pastor chama, vamos orar de 7 a 7h30. 7h35 a pessoa chega. Não estava fazendo nada em casa. Mas de 7h35 chega. Vocês estão rindo porque sabem que é verdade, né? Isso aqui é a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical serve para tirar os carrapichos das ovelhas. Dói, às vezes dói, mas tem que tirar. Para poder a lã da ovelha crescer saudável. Tem que aprender a usar os talentos. É porque o horário não dá, mas vai escutando isso aqui. Jesus, para concluir a mensagem, ele vai tratar agora com o servo infiel. Porque, perceba, irmão, ser infiel é fácil, agora ser fiel não é fácil não. Mas não é fácil mesmo. Quem me disser assim, irmão Bruno, é fácil, olhe, parabéns. Você está fazendo hora extra na terra, já devia ter sido inclusive arrebatado. Porque, irmão, ser fiel não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Aleluia. Mas o servo infiel aqui, ele tem um destaque muito grande, porque ele não multiplicou o seu talento. Ele fez o quê? Enterrou. O dono do talento, quando percebe que ele fez isso, o que é que o dono fez? Era melhor ter pegado o meu talento e ter guardado nos banqueiros. Porque quando eu voltasse, eu recebia o meu talento e os juros. Do que ter entregado a você e você não ter usado, você não ter multiplicado, você não ter feito nada. Você é inútil e infiel. Olha o que é que o dono está dizendo. Você é inútil. Porque tem gente inútil no meio dos servos. Quer um exemplo? Nem faz e nem deixa quem quer fazer trabalhar. Tem opinião pra tudo. Olha, opinioso e opiniosa é ela. É ele. Chama para ajudar, não vem não, mas para dar opinião, Olha, é difícil trabalhar com gente, viu? Para dar opinião é... Eu vou dar um exemplo. Aquela maior luta, organiza coisa, organiza um negócio para levantar fundo e tal, e lá vai aquele negócio todo. Vamos arrecadar dinheiro para fazer a festa e tal, e lá vai. Vamos preparar o fardamento. A primeira vez, não gostei de fardamento. O rosa ficou escuro demais, era para ter sido rosa na cima.
Olha, é tão difícil lidar com gente, não é? Vocês estão por fora. Aí, o dono do talento já vai dizer bem claramente em alto e bom som: servo infiel e inútil. Para ajudar o servo, para dar opinião, é com ela mesmo, é com ele mesmo. Aleluia. Por fim, quando ele vai finalizar o sermão, já no versículo 31 em diante, me chama a atenção um dos versículos que fala, o texto vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Perceba, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Essa separação aqui é algo muito interessante. Porque quer queira, quer não, ainda que a gente consiga distinguir, ovelha não é mansa, bode não. Bode com tudo que é da cabeçada. Ovelha é mansa, uma ovelha você consegue tratar melhor. Já o bode não. E no meio do povo de Deus tem ovelha e tem bode. Porque quando Deus libertou o povo do Egito, que os egípcios viu a mão de Deus sobre Israel, não foi só Israel que saiu do Egito, não. Alguns dos egípcios saíram infiltrados dentro do meio do povo de Deus. E quiseram nos contaminar com os seus costumes. Sabe por quê? Porque quando chegaram lá no deserto, sabe o que foi que disseram a Moisés? Moisés, lá no Egito não tinha cemitério não, para a gente morrer e se enterrar lá. Perceba? Que incredulidade. Moisés, lá no Egito tinha cemitério, tinha túmulo. A gente morria lá e se enterrava com dignidade. E aqui não. E era Deus preparando durante o dia uma nuvem que cobria o sol e durante a noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Assim o povo nem morria de calor e nem morria de frio. Mas pensa no povo para murmurar. Aleluia. Moisés passou 40 anos no deserto rodando. Deus disse para Moisés: ei, olha, tu fala com a rocha e a rocha vai brotar água. O que é que Moisés faz? Pegou o cajado e bateu na rocha 2 vezes. A Bíblia tem informações contidas nela que eu às vezes acho um tanto absurda. Você quer que eu dê um exemplo? Moisés mesmo. O que é que a Bíblia diz sobre Moisés? O homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra não matou um egípcio? O homem mais manso da terra chegou para Deus e disse assim: se for para matar Israel, tire o meu nome do livro da vida, que eu não quero para ir não. Isso era porque era o mais manso. Imagina se fosse mais bravo. Imagina, isso era porque, irmãos, ele estava lidando com o povo. E lidar com o povo não é fácil não, é estressante. Você já imaginou você estar orando pelas tábuas do desmandamento e aí quando você chegar, o povo está adorando bezerro de ouro? Imagina! Não é fácil não, irmão. Não é fácil não você estar falando cara a cara com Deus e alguém chegar para você e dizer assim: ei, Deus só fala com tu, por que tu não fala com a gente também? Aí Deus disse para mim: ei, Barão, olha, com vocês eu falo com visão e com sonho, mas com Moisés, eu falo cara a cara. Porque cada um, irmãos, tem a sua intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu lhe dar outra informação ainda aqui nessa parte de talentos. Olha, quando você vê alguém em mistério com Deus e você não entender, fica lá. Não opine não, olha, fica lá. Eu vou lhe dar um exemplo.
O sonho de Davi era trazer a arca da aliança para Jerusalém. Quem lembra dessa história? Quem lembra? Você lembra disso aqui? O sonho de Davi era trazer a arca da aliança para Jerusalém. A primeira vez que ele tenta trazer, ele coloca a arca em cima da carroça de um boi. No meio do caminho, a arca não tomba. Um jovem, para tentar segurar a arca, botou a mão lá, a Bíblia disse que Deus matou ele na hora. Aí o que é que Davi faz? Pega a arca, coloca na casa de um homem chamado Obed-Edom. A arca passa lá 3 meses. A notícia do que acontece na casa de Obed-Edom se espalha, porque a arca ficou lá 3 meses só. Mas Deus abençoou e multiplicou as terras ali. Terra que era inferno começou a produzir, seca começou a ter chuva naquela região. Então Deus abençoou de uma forma tremenda. Aí Davi disse assim: não, a gente tem que trazer a arca de novo para cá. O que é que Davi faz? Coloca a arca nos ombros dos levitas. Vamos cultuar agora. A gente dá 7 passos, no 8º a gente presta o culto. Mas a gente vai demorar a chegar lá, mas não tem problema não. A gente vai adorando até lá. Quando chega nas portas de Jerusalém, ele escreve o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai a entrada eterna, porque entrará o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: e quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. No meio da presença de Deus, ele vai cantando, pulando e dançando. Quem é que está na janela? Mical. Mical lá da janela começa a murmurar e criticar. Mas como é que pode? Um rei no meio dos servos. Que falta de ética, que falta de postura, que falta de reverência, que quebra de protocolo. Só que Davi não estava na presença do povo, Davi estava na presença de Deus. Mical, para deixar de ser besta, onde foi tocar, onde não deveria tocar, o que é que a Bíblia diz que ela ficou? Estéril. Morreu louca, sem ter filho, porque criticou aonde não deveria tocar. Aleluia. Aí alguém chega na igreja chorando, batendo pau. Aí quem não entende critica, não tem necessidade de bater pau. Não tem. Aí alguém chega dando glória a Deus e aleluia alto e chorando. Não tem necessidade de dar glória a Deus e aleluia alto. Não, que Deus me amou. Olha, deixa eu dizer uma informação para você. A gente está de acordo com o pedido de socorro, de acordo com a nossa necessidade. Tem dia que eu não estou precisando tanto de socorro, eu chego e fico caladinho. Mas tem dia que eu estou precisando tanto de socorro, que eu grito tanto por Jesus dentro da igreja. Jesus, chega aqui, Jesus! Resolve o que eu não posso fazer, vai onde eu não posso ir, Jesus. Essa papelada que está embaixo, Jesus, vai lá por cima, Jesus. Jesus, o Senhor comanda lá dentro, Jesus, do judiciário, o Senhor comanda, o Senhor faz. É do Senhor que vem a última palavra, Jesus vai ouvir depois. E se você não entender o mistério de Deus na vida do seu irmão, fique calado. Não se meta não. Cada um tem o seu talento de acordo com a sua capacidade. Se você é capaz de administrar 5 talentos, não menospreze quem tem 2 não. E se você só tem um, quer um conselho? Não enterre. Porque o dono vai querer prestar conta. Isso é tanto para os que administram os 5 talentos, quanto aqueles que administram 1 talento. A cobrança é a mesma. Não muda não, é a mesma. Quanto mais se é dado por Deus, mais será cobrado. Quem tem 5, multiplique. Quem tem 2, multiplique. Quem tem 1, multiplique. Não enterre aquilo que Deus lhe deu. Não menospreze o seu irmão porque você tem mais e ele tem menos. Não menospreze o seu irmão porque você tem capacidade e ele não tem. Deixa eu lhe dar uma informação. Você não
não nasceu sabendo falar, não. Você aprendeu. E ainda tem palavra que você fala que é errado. Você não é perfeita. Você não é perfeita. Você sai ali na rua, leva uma topada sandália-tora. E aí? Vai fazer o quê? Você não é perfeita, não. Você não é perfeito, não. Todos nós temos os nossos deslizes. Às vezes a gente critica a ferida do nosso irmão que está exposta. E a nossa que está por debaixo dos panos? Fica como? Mas o Senhor me trouxe aqui nessa escola bíblica para lhe dizer: tem bálsamo para passar. Irmão Bruno, realmente eu estou com os meus talentos, mas eu estou cansado. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu sou renovo e restauração. Para a gente encerrar com a autorização do nosso pastor, fique de pé. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Olha, irmãos, a pior prova que o crente pode passar chama prova espiritual. Isso é a minha opinião, porque a Bíblia não diz, mas é a minha opinião. Eu vou dizer o porquê. Se você no café da manhã não tem nada para comer, se você estiver bem espiritualmente, de tarde você está dizendo assim: Jesus vai prover. Se de tarde você não tiver nada para comer, de noite você está crendo: Jesus vai mandar, Jesus vai usar quem tem para ver aqui. Mas se você estiver mal espiritualmente, com a fraqueza espiritual, com anemia e tudo mais, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Murmurar. Não tem nada nessa casa, por que Deus abençoa fulano e não me abençoa? Porque eu tenho que passar por isso, é só eu que passo. Mãe, olha, a minha avó está aqui, eu para ouvir uma mensagem dessa, porque pensa numa velha para murmurar, é a minha avó. A velha murmura. Nessa casa não tem nada. Às vezes eu procuro uma bolacha, não tem. E eu digo: mulher, tenha fé, Jesus vai prover. Ela diz assim: eu tenho, mas você sabe que é difícil. Pois é. Problema de crente ainda se resolve com oração. Não é na calçada dos outros. Não é contando seus problemas para A e para B. Se resolve como? Se resolve como? Oração. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: ore mais. Oremos. Senhor nosso Deus. Aqui nós estamos em Tua presença, Jesus, nesse encerramento de escola bíblica, para Te agradecer por esta palavra. Deus, os Teus servos aqui viram que um tem 5, outro tem 2, outro tem 1, mas foi dado de acordo com a sua capacidade de administrar. Jesus nos ensina a multiplicar esses talentos. Jesus não permita que o cansaço e a fraqueza espiritual faça com que a gente enterre aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos entregou a trabalhar, mas nos ajuda a crescer, nos ajuda a multiplicar. Jesus querido, Jesus amado, ao que tem 2, ao que tem 5, ao que tem 1, nos ajuda a nos dar as mãos a trabalhar, nos ajuda a nos dar as mãos a multiplicar. Jesus não deixa a gente parar, não deixa a gente cair, não deixa a gente olhar para trás, segura nas nossas mãos, nos ajuda a permanecer de pé, mesmo a gente cansado, mesmo fraquinho. A história de cama da raça, nos ajuda a permanecer de pé, Jesus, mesmo fraquinho. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá vigor. É o que nós te pedimos, crendo em oração, e a igreja diz: amém. Que Deus abençoe e fale mais no coração de vocês.